Bom dia aos pais, bom dia também para os alunos. É com imenso prazer que eu apresento a vocês a nossa videoaula, certo? Mas antes da gente apresentar o conteúdo, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Oremos. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde. Obrigado também pelas bênçãos que Tu tem derramado sobre nossa vida. Nos dê um bom dia de aula. É o que te pedimos e te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Turma, o capítulo que nós vamos trabalhar é o capítulo 4. Esse capítulo que fala sobre a política de ocupação da Amazônia adotada por Vargas. Esse capítulo já foi trabalhado em sala, no entanto, nós vamos revisar alguns pontos importantes, né? Por conta da situação que estamos vivendo, nós vamos produzir mais vídeos, aulas, para que nós possamos passar para vocês e assim dar continuidade aos nossos estudos. Tudo bem? Mas antes da gente trabalhar o conteúdo, nós vamos falar aqui da ementa. A ementa que você vai pegar agora, certo? E vai lá na aula 15/16 e colocar a data de 24/3. Tudo bem? Certo? Vamos então aqui ao nosso estudo. Nós vamos falar aqui um pouquinho de Getúlio Vargas, não é isso? A República de 1930, conhecido também nesse período como Revolução de 30. Nós vimos que Getúlio Vargas assumiu a presidência em 1930. É importante você lembrar que, no ano de 1889, no ano da proclamação da República, até 1930, esse período ele foi dominado pelas oligarquias, principalmente da região sul e sudeste, né? Mas as oligarquias estavam espalhadas por todo o território brasileiro, certo? Essas oligarquias que eram formadas por grupos como fazendeiros, proprietários de terra, famílias ricas, elas manipularam a política, controlaram a política através do voto de cabresto. Um voto que era através da ameaça, da compra, etc. Certo? No entanto, essas oligarquias elas começam a perder força a partir de 1930, quando Getúlio Vargas assume a presidência. Um dos motivos de Getúlio Vargas assumir a presidência foi que houve a insatisfação de grupos políticos que não faziam parte dessas oligarquias do Sul e Sudeste, certo? Então, essas oligarquias da região Sul e Sudeste, elas desenvolveram uma política chamada de política do café com leite. Essa política do café com leite é uma política que manipulava, né, uma política que beneficiava as oligarquias da região Sul e Sudeste, principalmente quando eles entravam em acordo de eleger presidente, ora de São Paulo, ora de Minas Gerais, justamente para defender os interesses das oligarquias. Foi nesse período também que a região sul e sudeste passou pelo processo de modernização, desenvolvimento industrial, porque os investimentos iam para essas duas regiões, enquanto as demais eram esquecidas, certo? No entanto, nós vamos ver que Getúlio Vargas, a partir do momento que ele assume a presidência, ele vai ter uma visão diferenciada para o território amazônico. Qual era a visão que ele tinha do território amazônico? Nós vamos ver então que a visão de Getúlio Vargas para o território amazônico era que era um imenso espaço vazio que precisava ser ocupado. Esse imenso território deveria ser transformado em fronteiras agrícolas, né? Onde iriam colocar em prática a atividade agrícola, uma atividade que iria atrair as pessoas e famílias. No entanto, eles desenvolveram uma política conhecida como Marcha para o Oeste. O objetivo dessa política era o quê? O povoamento da Amazônia. Logo, certo? Para atrair as famílias para o território, eles implantaram o que nós vamos chamar de colônias agrícolas nacionais, onde eles vão colocar em prática a atividade agrícola, a agricultura,
tudo bem? Logo, o governo federal implantou novas técnicas agrícolas para desenvolver a região através, né, da atividade da agricultura, certo? Nós vamos ver também que quando Getúlio Vargas ele coloca em prática, né, esse processo de ocupação através das colônias agrícolas, dois grupos vão ser beneficiados. Nós temos então aqui, uma delas é os indígenas. Um desses grupos é os indígenas, onde eles vão substituir as atividades do roçado por técnicas agrícolas avançadas. Os povos indígenas acharam interessante essa mudança, por quê? Porque eles iriam combater grupos que os ameaçavam. E quem são esses grupos? Nós temos então aqui os fazendeiros, seringalhistas, castanheiros e grileiros. Esses grupos que ameaçavam os povos indígenas, né? Invadindo as suas terras, expulsando das suas terras. Então, eles tinham receio desses grupos, né, que os ameaçavam. Outro grupo que também foi beneficiado, nós temos aqui os nordestinos, certo? Que nesse período já sofriam com a seca e eles precisavam de uma alternativa de trabalho, ou seja, a agricultura, tá certo? Onde eles iriam mudar de vida. Então, foi esse um dos projetos de Getúlio Vargas para povoar o território, tudo bem? No entanto, nós vamos ver que essas colônias agrícolas nacionais, muitas delas foram abandonadas. Mas por quê, professor? O ser humano, ele é imediatista, né? Então, ele quer tudo o mais rápido possível, sendo que nas colônias agrícolas iria passar por todo um processo de plantar, colher, comercializar os produtos, iria levar tempo, tá? Então, muitos desses colonos abandonaram essas colônias agrícolas para colocar em prática a atividade em usinas de açúcar, tá? Deixa eu voltar aqui o slide. Usinas de açúcar. Nós temos então aqui fazendas de criação bovina, áreas de garimpo, castanhais, entre outros, tá? Só que, será que esses abandonos não motivou mais o governo de Getúlio Vargas? Olha, o Brasil, nesse período, se envolveu em um evento internacional, a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra, ela vai ser um dos motivos para que haja povoamento para o território amazônico? Sim. Por que, professor, que a Segunda Guerra Mundial ela vai ser um dos motivos para o povoamento da Amazônia? Isso nós vamos ver no outro vídeo. Beleza? Tchau, galera!